Muito bem. O Fer está, acho que está viajando. E aí, hoje estou substituindo-o. Não sei como que fala. Assim, professor? Então é isso. E aí, essa semana eu tava pensando o que eu ia pregar, sobre o que eu ia pregar. E aí, lá em casa, a Winnie estava louca para ir para uma festa junina. E aí eu lembrei dos meus tempos de criança, quando das coisas que eu mais odiava na vida era justamente festa junina. Justamente porque, quando eu era criança, eu tinha um horror a ser considerado caipira. Eu tinha vergonha de ser menino de São João, porque assim, eu tinha vergonha de puxar o R, tinha vergonha de falar porta, porteira, vermelho, assim, puxando o R. E aí eu falava que não era de São João, porque eu nasci em São Paulo, né? Então eu sou paulistano. 4 meses de vida por paulistano na vida só. Mudei de volta, mudei de volta não, né? Mudei pra São João com meus pais. Não tive escolha, mas obrigado por isso, porque seria horrível morar em São Paulo. E aí eu tinha vergonha, eu não queria ser o menino caipira, eu queria ser o menino diferente, cara de São Paulo, que veio morar no interior, mas era descolado, sabe? Assim, queria ficava me policiando pra não falar bom por bosta, porque quando descobri que bom por bosta era só de São João, aí fiquei com vergonha disso, vergonha. E aí, chegava nessa época do ano, eu ficava mais aflito ainda porque chegava a época de festa junina. E festa junina é a celebração de ser caipira, basicamente, assim, né? É a festa não em louvor a São João, é louvor a caipiragem mesmo, né? Botar roupinha de caipira, música caipira. Ontem a gente foi na. Aliás, anteontem, a Winnie e eu fomos aqui na festa de São João, e aí tava tocando sertanejo universitário, negócio ruim assim. E aí tinha só tinha adolescente. Eu encontrei o Matheus, tinha adolescente lá, velho. Pelo amor de Deus. Acho que foi na sexta. Aí só tinha adolescente lá assim, nas paquerinhas, né? Ah, rapaz, eu não tava de olho em você, não. Mentira. Não vi nada. Tá tudo bem, viu, gente? E aí, depois eu conto pra vocês. Mas eu conto mesmo, pode deixar. Verdade. Quando eu conto. Não tem problema, tá gravando aqui. As pessoas que estão assistindo aqui, vocês não devem ter ouvido pelo microfone, mas a Keila falou que na festa da empresa ela tava dançando e eu denunciei pro Lucas. Dedurei pro Lucas. Mas o Lucas na festa da Rafa tava dançando também até o chão lá, então tá tudo bem, gente. Tá tudo certo aqui. Aniversário, assim, faz parte. Mas enfim. E aí, a gente foi lá e tinha, assim, as bandeirinhas e tudo mais. Você tava meio chata a festa, não tava meio chata, não tava meio chata, sem graça a festa, né? Dica, pro ano que vem, faça como a gente fez ontem, vai pra festa de São João de Águas da Prata. Tava muito gostoso. Sério, assim, um clima familiar, comida um terço do preço das comidas da festa de São João, muito mais gostoso, pastel delicioso, um lanche de pernil. Foi no Boulevard ali, foi atravessando a rua de casa ali. Tá uma delícia a festa. Enfim, não, foi só sexta e sábado. Mas enfim, ano que vem já tá chegando já. E aí, que assim, né? Como se chama? E aí, enfim, mas eu tinha um horror a isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre festa junina. E eu fiz o sacrilégio de pedir pro ChatGPT fazer uma pintura de Jesus, uma pintura barroca, Jesus pulando fogueira na festa junina. A heresia maior é pedir pro ChatGPT, sendo que eu sou designer gráfico, né? Devia eu ter feito a montagem, mas eu tava com preguiça, tinha mais o que fazer. E aí pedi pro ChatGPT fazer Jesus pôr na fogueira aqui, né? Na festa de São João. E aí. e- Não, mas Jesus não. Tu passarás pelo fogo e não te queimarás, irmã. E aí. Aí eu gosto assim, de comida de festa junina, gosto de cachorro-quente, paçoca, pastel, essas coisas assim. Mas quando era criança, tinha um nojo. Uma vez eu vi uma festa junina, tinha o pau de sebo, o pessoal tentando subir. Falei, que coisa nojenta, velho. Um pedaço, uma tora com gordura, as pessoas tentando. Coisa nojenta. E aí eu odiava aquelas brincadeiras de cadeia, sabe? Nunca viu o pau de sebo? Enfim, é um negócio nojento. Aí, cadeia. Aí tinha festa junina na escola, me prendiam na cadeia. Aí eu, tipo, mano, eu quero sair daqui, eu quero brincar, e não podia. E aí tinha aquelas coisas de dança, assim, de quadrilha. Eu, além de ser indançável, tinha muita vergonha. E eu não queria chamar a menina que eu gostava pra quadrilha, então eu ficava com vergonha. E aí eu ficava nessa, tipo, não quero fazer isso. E aí, inclusive, quadrilha eu achava que era uma quadrilha é coisa de bandido, né? Eu achava que era isso, eu era meio burro também. Enfim, não mudei muito. Mas chegava
no meio desse mês, assim, de junho, na verdade, no meio de maio, começava os ensaios pra quadrilha na escola, eu já chegava morrendo de medo porque eu sabia que iam querer pintar bigodinho em mim. Odiava pintar esse bigode, pintar dente. Que terror pintar dente. Pra que pintar dente, gente? E aí, quando chegou assim, acho que primeira, segunda série, eu lembro, acho que segunda série, eu estudava no externato, eu lembro de ter chegado na professora e falado assim: ah, a gente vai ter a dança da quadrilha, tal, vamos fazer ensaio. Já era maio, assim. Aí eu cheguei pra professora e falei: ó, professora, não posso participar. Ah, porque minha religião não permite. Não posso. Festa junina é coisa do mundo. Minha religião não permite. E eu nem sei se meus pais falaram isso. Eu não sei se falavam que não, não sei se falavam que não podia. Mas eu tinha encontrado um jeito de fugir da, da festa junina porque minha religião não permite. Isso é coisa do mundo. Eu não posso participar dessas festas mundanas porque eu sou crente, eu sou evangélico. E tinha várias coisas que meus pais falavam que era coisa do mundo. Tipo, por exemplo, festa junina, eu não sei se falavam, mas carnaval. Carnaval tinha que ir pro retiro, porque carnaval é festa da safadeza da carne, coisa do mundo. Balinha de Cosme e Damião. Todo ano, não sei que mês que é a festa de Cosme e Damião, mas vi as crianças tudo do bairro lá com um pacotinho de doce. E eu queria doce, mas não, esse pacotinho é maldição em formato de açúcar. Aí, uma vez, tinha as coisas do mundo assim mais fáceis de enxergar, né? Uma vez eu fui chamar o Vinícius pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. Gritei: Vinícius, vai começar Cavaleiros do Zodíaco. Aí meu pai passando assim no quintal, ele falou: Cavaleiros do quê? Eu, do Zodíaco. Aí ele: esses negócios de signo não é coisa do mundo, não pode ser horóscopo, tá proibido de assistir essas coisas. Aí, era a fase moralista do meu pai. Depois minha mãe, ela passou eu já tinha uns 11 anos, já sabia argumentar um pouco, ela passou na frente da TV, bem na hora que tava todo mundo de Dragon Ball gritando: Satan, Satan, que deu o Mr. Satan. Ela: que é isso? Pode eu parar esse desenho? Eu falei: não, calma, o Mr. Satan é um enganador, não foi ele que salvou o mundo, enfim. E aí, enfim, e a última coisa que eu lembro assim, de coisa do mundo que meu pai me proibiu foi que uma vez me chamaram pra tocar na banda emo. Eu tinha uns 14, 15 anos, me chamaram pra tocar uma bandinha emo, que ia pra. O baterista saiu da banda, precisava no baterista. Aí eu falei: meu pai, chamaram pra tocar uma banda lá tal, né? E aí ele falou: esse negócio de tocar em banda, assim, sabe? Tocar em aniversário, bailinho, balada, isso aí é onde os jovens vão pra se beijar, pra usar droga, beber, isso é coisa do mundo, não pode. E aí isso explica por que, falando mais cedo, né? Que eu fui perder o bebê aos 20 anos, né? Se tivesse entrado na banda emo aos 14, aos 15 no máximo, já. Mas eu falava também: não fico por ficar porque é coisa do mundo. É que eu era ruim de chaveco também, né? Eu usava como desculpa. Mas crescendo como menino de igreja, né? Aprendendo as coisas certas de Deus, aprendendo uma lista de coisas que são pecado, coisa que pode, coisa que não pode. Eu levei muito tempo me fechando e criando uma bolha cada vez maior de coisas santas que eu tinha que me proteger desse mundo que o diabo estava querendo destruir tudo que era de Deus. Então eu gastava muito tempo e energia julgando as pessoas e me protegendo das coisas que vinham de fora, porque não posso me misturar com o mundo. E no fim das contas, eu fazia um monte de coisa muito pior que balinha de Cosme e Damião, só que ninguém via, né? Então, aí tá tudo bem. Só que o problema de as pessoas verem o que você fez é esse 11º mandamento aqui, que não tá na Bíblia, mas tá lá, que é: não escandalizarás, né? Tipo, toda coisa que você faz de errado, tem esse verbo escandalizar, que é basicamente quando você faz uma coisa de errado, que as pessoas vão ver e falar assim: nossa, que absurdo. Ou quando as pessoas descobrem que você fez uma coisa de errado, né? Que geralmente é o que acontece. E aí, por muito tempo, eu aprendi que não posso frequentar certos lugares, não posso andar com certas pessoas, eu não posso fazer algumas coisas, porque além dessas coisas não serem de Deus, elas vão escandalizar os outros. Então, nossa, eu vou fazer você uma pedra de tropeço para os outros. O que vão pensar de mim, menino de igreja, se eu estiver lá dançando forró na festa em louvor a São João? Que absurdo, se eu estiver lá dançando. Nem sei se é forró que dança, mas enfim, eu não sei dançar. Mas o que vão falar da minha igreja se eu estiver lá comendo pastel oferecido a Santa Rita na quermesse, sabe? Nossa, é absurdo. O que vão falar? Porque se eu estiver comendo balinha de Cosme e Damião, os demônios vão me dar cárie, porque é um absurdo que é isso, que é o que a balinha faz. E pior de tudo, né? Se eu tivesse uma banda emo mesmo, né? É, tocando NX Zero na festinha com franja,
roupa preta. Eu tô meio emo, mas não tô com franja. Tô gótico só. Mas se tivesse uma banda emo, não é de Deus mesmo. Aí tá certo. Emo não é coisa de Deus. Mas nos tempos de Jesus tinha coisa muito pior que caipira, que emo, que emo caipira de São João, sei lá. Tinha prostitutas, tinha pessoas pobres, tinham pessoas estrangeiras, tinham gente com lepra, gente com doença, paralítico, um monte de gente que eram pessoas que você não devia ser visto com essas pessoas. Mas nada era pior do que o tal do cobrador de impostos, que era a pessoa que assim, por exemplo, o leproso, o estrangeiro, o pobre, no imaginário judeu, a pessoa fala assim, deve ter feito uma coisa de errado pra estar assim. Ou o pai dele errou, ou a mãe dele pecou, alguma coisa. Algum motivo tem, mas dá pra ter dó dessa pessoa. A pessoa não tem tanta culpa de ser assim. Mas agora o cobrador de impostos, aí é gente safada. É gente que escolheu se vender pra Roma, gente que escolheu trair o próprio povo, gente que ajuda a oprimir o povo judeu, explorando, cobrando, roubando o povo judeu e dando dinheiro pro inimigo que é Roma. E aí, se o cobrador de impostos tá eu tô andando na rua, ele tá na minha calçada, eu vou atravessar a calçada. Não vou ficar no mesmo lado que ele. Se o cobrador de impostos tá na minha família, eu corto relações com ele. Se o cobrador de impostos tem, sabe, eu não posso ter nenhum tipo de relação, associação, menção a ser alguma coisa com um cobrador de impostos, porque era talvez o pior tipo de pessoa, um dos piores tipos de pessoas para o judeu. E era o pensamento, principalmente da elite judaica da época, os que a gente chama de os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, era gente influente, gente poderosa, gente rica, geralmente, e acima de tudo, gente santa, gente considerada como gente de Deus, que vivia dentro das leis de Deus, que zelava pelas leis de Deus, que jamais ia fazer uma coisa para escandalizar os outros, porque, onde já se viu, eu sou uma pessoa perfeita. Só que essas pessoas ditas ou autonominadas perfeitas, elas tinham vários probleminhas, né? Um desses era é, julgar muito os outros e não percebiam disso. E nisso, Lucas vai falar no capítulo 15, tem esse texto que a gente vai ver o capítulo 15 inteiro hoje. Se quiser abrir sua Bíblia aí, a gente vai acompanhando, mas fala que Jesus estava lá, né? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Não, não basta o absurdo de ensinar a gentalha, de ouvir a gentalha, de conversar com a gentalha, mas Jesus ia lá e comia com a gentalha. Ele ia lá e dividia mesa tigela, mesmo pão com gente imunda, gente impura, gente inimiga. E se ele realmente fosse um mestre, ele saberia que não adianta ensinar a gente assim, porque desperdiçar tempo. Se ele realmente fosse uma pessoa de Deus, fosse um Messias, o Filho de Deus, ele estaria condenando esse povo, porque esse povo ele devia estar expulsando esse povo, tentando enfraquecer o Império Romano, libertar Israel, mas não estava sentado com gente inimiga. Se ele realmente fosse uma pessoa de Deus, ele saberia que ele devia se reunir com gente de Deus, que era basicamente os fariseus, não com gente do mundo, nem se reunir com pessoas assim horríveis. Então, para os fariseus, era olhar isso e falar que absurdo. E essa palavra absurda é a grande palavra desse capítulo 15 de Lucas. Que absurdo esse Jesus que come com esse tipo de gente. E olhando de fora pra gente hoje, a gente vê e lê isso aqui, né, que os fariseus falaram, e pra gente é um absurdo, né, porque a gente conhece a história, sabe onde vai dar essa história, a gente sabe o que os fariseus representavam, a gente sabe o que eles faziam, com toda a hipocrisia deles, e a gente sabe que é absurdo e ridículo pensar assim de Jesus. Ao mesmo tempo, será que a gente não faz uma coisa minimamente parecida hoje? Ou um pouquinho, se por mais que a nossa igreja tenha uma visão muito diferente do que a gente vê da maioria por aí, por mais que a gente tenha um, um jeito diferente de lidar com muitas questões que são diferentes até no meio evangélico geral, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando nessa ideia de criar uma bolha santa, uma bolha de perfeição, uma bolha para nos proteger desse mundo perdido que quer destruir tudo que é de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer coisas parecidas. Porque a gente pode começar a olhar para o mundo e começar a tentar separar as coisas de Deus das coisas do mundo, ou, como eu gosto de colocar, as coisas do demônio.
É coisa do demônio, eu aprendi o termo demônio com a Tereza, que trabalhava lá em casa quando era criança. Era uma senhora, era muito legal. E aí ela vivia falando que tinha as coisas do demônio. Ah, isso aqui é coisa do demônio e tal. E era demônio que falava, inclusive, não era demônio. E a gente pode olhar para cultura, para arte, para política, para educação, a gente pode olhar para a sociedade e enxergar apenas um mundo caído que precisa ser jogado fora, ou que a gente precisa tomar cuidado com esse mundo caído pra gente não cair junto com ele, pra não arrastar a gente pro buraco junto, pro inferno. E a gente começa a olhar pras coisas que tem no mundo, na vida, né? E falar que tudo isso é coisa do demônio. Tipo, sei lá, rock, ela falava, né? Rock é coisa do demônio. Aí eu via rock, tipo, isso aí é música do demônio. Aí, sei lá, festa, não, festa é coisa do demônio. Isso aqui é pros bailinhos, né? Bailão do Noca. Eu lembro que ela falava que ela ia pro Bailão do Noca. Lembrei agora aqui, ó. Desculpa, Tereza, se você estiver assistindo, pode ir pro Bailão do Noca. No fim da mensagem você vai entender por quê. Mas, eu lembro ela falar do Batman. O Batman é coisa do demônio. Eu falei, mas por quê? O Batman é um herói, salva as pessoas do crime. Ah, mas esse chifre é do demônio. Eu falei, é um morcego. A orelha do morcego não é chifre do capeta. O morcego também é do demônio. Aí eu desisti. O cara falou que o morcego é do demônio também. Eu falei, eu desisti de argumentar. E aí, se é a coisa do demônio, eu tenho duas reações possíveis com isso. Ou eu me protejo e fujo desse negócio, eu vou fugir desse negócio do demônio, ou eu vou enfrentar o demônio. E o jeito de enfrentar o demônio é fazer, geralmente, fazer que as coisas do demônio vira coisa de Deus. Eu vou converter as coisas, eu vou começar a fazer as coisas, eu vou criar a versão gospel dessas coisas do demônio. Basicamente, eu vou tentar transformar tudo isso em coisa de Deus. Saiu a câmera? Não sei, não sei. Ah, não, mas aí tá normal? Não, pode deixar. Só volta pro. Obrigado. Então, eu vou tentar converter as coisas do demônio pra coisa de Deus. Então eu não vou mais na festa junina. Eu vou no arraiá da igreja. O que aí não é mais, é já um negócio mais, né? Eu vou tirar o álcool do quentão, vou transformar ele no crentão. Que é eu tiro o álcool do quentão, ele vira um crentão. Eu vou pegar a paçoca que foi oferecida a São João e o milho, curau, sei lá, eu vou desconsagrar isso orando para que esse negócio vire de Deus, porque agora eu posso comer porque não é mais uma coisa. Sério, é ridículo, mas vocês já ouviram coisa do tipo, né? Que sorte sua nunca ter ouvido isso. Que bom. Crentão. Crentão, você nunca ouviu falar do crentão? Então, mas desconsagrar as coisas do demônio, tem também isso aí. Então, mas ó, malhar o Judas, tira o álcool, que é coisa de Deus agora. Pronto, e ora. Tem que orar pelo negócio também, senão não é de Deus. Malhar o Judas a gente deixa porque é o Judas, ninguém se importa, né? Mas eu não vou mais ouvir música no mundo, vou ouvir música gospel. E aqui, gente, pelo amor de Deus, nada contra música gospel, músico gospel, cantor gospel, tá tudo bem. O problema é que, assim, por exemplo, o cara vai lá, o cara era um grande músico, se converte, agora ele vai parar de fazer as músicas boas que ele fazia pra fazer música gospel. Cara, pra quê? Continua fazendo a música boa que você fazia antes. A não ser que seja o Wesley Safadão, que se converteu, virou Wesley Salvação, ele continuou fazendo música ruim. Enfim. Mas eu não sei se ele faz música gospel, mas enfim. Mas isso sim, só basicamente quase toda música você pegar, você consegue pegar a música e transformar em música gospel, assim, você bota um Jesus no meio da frase, pronto, virou, enfim. Isso, a gente hoje pegou música, demonizamos a música, transformando em forró, uma música santa, santo, santo, santo. Demonizamos, não, mentira, a gente aculturou a música aqui para o Brasil. Mas enfim. E aí eu vou começar a trocar novela da Globo por novela da Record, porque é da Bíblia. Nada contra a novela da Record, tá? Tudo bem, pode assistir. Sei que é bem ruim, mas eu vou trocar o xingamento por xingamento gospel. Palavrão, eu começo a trocar, por exemplo, ô, sou abençoado, sabe? Ah, Deus te leve, Jezabel, sabe? Aí começa a ofender, mesma coisa, só que você tá ofendendo com palavras que vem na Bíblia. Ou você troca as palavras, eu tô com uma letra da palavra, que isso é o jeito mais fácil, né? Tipo, pô, é soda, né? Sabe, assim, nossa, baralho, sabe? Fala um negócio assim, ou putz, tipo, você quer falar o palavrão, mas você troca só pra converter o palavrão numa coisa que não é mais pecado. E aí, obviamente, vai trocar carnaval e parada gay por Marcha pra Jesus. Aí a gente vai trocar, sei lá, namoro por corte. E pra quem tá solteiro, viu? Aí, ó, galera aí, tem o Tinder.
Mas tem o Tinder gospel também agora. Tem o Tinder, o que chama? Namoro cristão, esse é mais antigo. Tem o, até ver aqui, cadê? Tem um que chama Eden e tem um que chama Achei. Aí vocês se perguntam, como que você sabe disso, Thales? Eu sei porque o algoritmo não entendeu. Por favor, algoritmo. Alô, algoritmo, eu já estou casado há 4 anos, namorando desde os 2017, conheci a menina. Eu vivia, eu não me orgulho disso. Eu usei Tinder, eu tenho uma vergonha absurda disso. Mas, enfim, não faça isso, tá? Larga a mão, faz mal pra cabeça isso. Mas o algoritmo tá desatualizado achando que eu não preciso desse negócio. Nunca precisei e, graças a Deus, não preciso mais. Enfim. Mas a gente vai fazer um monte de coisas idênticas às coisas do mundo, às coisas do demônio. Só que a gente vai fazer essas coisas que a gente acusa de ser do mundo, mas de um jeito diferente, que agora virar coisa de Deus. Porque a gente é uma pessoa de Deus, a gente não é uma pessoa do mundo. A gente muda as coisas um pouquinho para poder validar que isso é coisa de Deus. E o auge, para mim, isso aí, de olhar para as coisas e falar isso é do mundo, isso é pecado, foi uma vez que eu recebi um e-mail num tio meu, esse tio também é evangélico, e aí ele mandou um e-mail, quando corrente de e-mail era uma coisa ainda, lembra? Corrente de e-mail? E aí recebi uma corrente de e-mail que ele me compartilhou, que falava que a música Parabéns pra Você, no Brasil, ela contém uma maldição. Você sabia disso. E aí falava que tinha uma pesquisa da USP que falava isso no fim do e-mail, que se você, no fim da música, quando a gente fala, tim, bum, isso, na verdade, num idioma, qualquer coisa, que com certeza é da África, porque geralmente é assim que joga as coisas pra África, que é coisa de maldição, né? Isso aí significava eu amaldiçoo você. Aí foi o louco, né? Tem uma pesquisa, tinha um link no fim pra pesquisa da USP, link tipo da USP mesmo. Eu falei, vamos ler a pesquisa da USP. E aí eu li a pesquisa da USP e realmente tinha lá uma pesquisa falando que, na verdade, o Rá-Tim-Bum era porque tinha um pessoal de São Paulo que via, inclusive perto da USP, a pesquisa da FAPESP, com bolsa FAPESP, um negócio chique, assim, sabe? É sério o negócio. E aí tinha um cara indiano que era um Rajá, que o nome dele lembrava uma coisa Tim-Bum. E o pessoal começou a cantar música pra ele, Tim-Bum, Rajá, Tim-Bum, e ficou o negócio desse, esse pessoal aí era tipo animador de festa de aniversário. E aí começaram a cantar essas coisas depois do Parabéns pra Você e pegou. E até hoje a gente canta isso por causa disso. A origem do Rá-Tim-Bum que só tem no Brasil é por causa disso. E aí eu falei pro meu tio, tio, legal o e-mail que você mandou aí, mas você leu tudo? Ele falou, não, li, tá, mas você leu a pesquisa? A pesquisa desmente o fato que o e-mail fala. Não tem nada a ver de maldição, é por causa do indiano lá. E aí ele vem com a resposta que a gente ouve muitas vezes quando a gente questiona se uma coisa é do mundo ou é coisa de Deus. Que é o seguinte, Thales, o mundo espiritual, você precisa entender que não é tão simples assim. Aí eu, mas isso não tem mais de argumento pra falar. Porque assim, o mundo espiritual. Tá. Porque no mundo espiritual tem muitas coisas acontecendo. E no meio evangélico tem essa ideia muito forte de batalha espiritual. De que, sabe aquela música? Tem anjo voando nesse lugar. E os anjos estão voando nesse lugar, saindo no soco com os demônios aqui, ó. No meio do povo, em cima do altar, enfim. E aí os anjos estão aqui lutando, saindo no soco com um monte de coisa pra proteger a gente, e a gente tá no meio dessa batalha invisível que a gente não tá vendo pela nossa alma. E nessa ideia existe uma grande conspiração mundial que os demônios estão influenciando as pessoas para que acabe com os valores da família tradicional, acabe com a igreja, para acabar com o cristianismo, para acabar com tudo que Jesus fez. Essa batalha espiritual a gente precisa entrar nela, porque senão a gente não entrar nela, a gente vai perder, o bem vai perder. Os caras ignoram que boa parte da Bíblia já fala que, assim, que diabo e Deus, tipo, né? Assim, não tem simetria de poderes aqui, né? Mas enfim. E aí geralmente vão colocar toda essa conspiração mundial no mesmo pacote que outras coisas, por exemplo, comunismo, ideologia de gênero, funk ou qualquer coisa tipo de música que vem da África, origem africana. Vão colocar um monte de coisas nesse pacote aí, aborto, enfim, um monte de coisas que entre coisas ruins ou coisas que tanto faz, vão colocar tudo no mesmo pacote, que isso aí, tá vendo? Isso aí é da batalha espiritual. Curiosamente, nunca colocam, né, sei lá, injustiça social, nunca colocam racismo, escravidão moderna, né, violência doméstica, nunca tá nesse pacote da batalha espiritual. Genocídios, enfim. Mas existe toda essa ideia de que Deus e o diabo estão lá lutando, uma queda de braço espiritual, e que existe várias formas de a gente poder ajudar nessa batalha. A gente precisa ajudar Deus, porque Deus precisa da nossa ajuda pra não perder pro diabo. Inclusive, um dos jeitos que, se você tá um pouco mais tempo na igreja já ouviu falar,
o jeito de ajudar a vencer a batalha espiritual é queimar cartinha de Pokémon. Porque Pokémon é do diabo também, então você queima a cartinha no Pokémon, pronto, já ajudou aqui. E outra coisa que eu já ouvi é que não era pra. Juro, isso aqui, meu irmão tava numa igreja em 2014, eu acho, ou 2010, e ele ouviu aqui em São João o pastor falando que a gente não pode assistir Copa do Mundo porque a Copa é do mundo. Juro, 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 juro. Meu irmão ouviu isso numa igreja em São João. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder essa batalha. Deus vai perder a batalha. Então a gente precisa entrar nessa luta. E muito disso vem de uma coisa que não sei se vocês já ouviram falar, mas talvez você nunca tenha ouvido falar, e muito provavelmente você já se envolveu em algum nível nisso, que é o que a gente chama de teologia do domínio. Já ouviram falar disso aqui? O dominionismo. Então vocês vão perceber que vocês já ouviram falar, mas quer dizer, vocês já fizeram talvez alguma coisa relacionada a isso, mas nunca perceberam. Já ouviu? Então, teologia do domínio, ou teologia dos sete montes, ou das sete esferas, tem uns nomes diferentes aí. Mas basicamente é o seguinte: algumas décadas atrás, uns teólogos, inclusive alguns que eu respeito pra caramba, eles olharam pra sociedade, pra ideologia, pra cultura, pra política, pros problemas morais do mundo e chegaram à conclusão de que estava tendo. Satanás estava por trás de muita coisa dessas, influenciando as pessoas, causando. E realmente, desde Adão e Eva, Satanás está aí causando, enchendo o saco da gente. Só que aí, alguns desses caras, não todos, disseram ter tido uma visão de que a gente precisava ajudar Deus a recuperar o domínio do mundo, que o mundo jaz o maligno e tudo mais. E um jeito que a gente podia ajudar a Deus fazendo isso, eles tiveram uma visão porque eles olharam o Apocalipse e tem um trecho do Apocalipse que fala de 7 montes. E eles falam assim, cara, a gente precisa dominar 7 montes. Os 7 montes são 7 esferas da sociedade que a gente precisa ter domínio, que os cristãos precisam estar dominando isso aí. E na hora que os sete montes, os 7 esferas da sociedade estiverem sob o domínio dos cristãos, aí eles olharam para um texto de Daniel, Isaías, e chegaram à conclusão que quando a gente conseguir, a igreja conseguir dominar as 7 esferas, Jesus volta. Aí você fala, pô, legal. A gente vai, domina algumas coisas, Jesus volta. Todo mundo sai ganhando, né? Muito bom. E essas 7 esferas são a família, a religião, a educação, a mídia, o entretenimento, os negócios e o governo. Talvez você nunca percebeu essas coisas, mas deixa eu mostrar onde a gente vê essas 7 esferas. Por exemplo, na esfera da família. Sabe aquela página no Instagram que você viu, que você já. Talvez você até segue, não sei, de. Como que é? Feminilidade intencional e bíblica, que a mulher tem que se vestir de um jeito assim, assim, assado, tem que usar isso, tem que fazer isso, mulher não pode trabalhar, mulher tem que fazer. Ou masculinidade intencional e bíblica, que um homem não pode sorrir, que o homem tem que falar voz grossa. E tem um monte de coisa. Nunca ouviram essas coisas? Graças a Deus. Mas tem um monte de coisa dessa assim, falando de que a gente tem que. O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, porque é isso que Deus quer. E aí eles começam a falar que estão querendo destruir a família tradicional, e isso tudo, essa guerra de que o mundo está querendo fazer com a família, acabar com a família e tudo mais, aborto, tudo isso aí, geralmente, você vai ver as pessoas que estão envolvidas nisso, geralmente, gente ligada a movimento dominionista. Aí na esfera da religião, segunda, quando a gente vê, por exemplo, mega igreja fazendo marcha para Jesus, quando a gente vê mistura de judaísmo e cristianismo, que é muito forte isso. Quando a gente vê pastor visitando o governador, o presidente, quando a gente vê deputado fazendo campanha eleitoral na igreja, quando a gente vê mega evento religioso cheio de artista, influencer, coach, gospel, vai procurar quem tá por trás, geralmente, mas assim, esse é assim, 99% igrejas ligadas a movimentos dominionistas. E às vezes assim, nem o pastor sabe, tá, gente, que tá rolando isso aí, mas ele tá tão envolvido no negócio que ele não sabe. Na esfera da educação, quem trabalha em escola, ou já trabalhou em escola, já ouviu falar muitas vezes, escola só ensina ideologia de gênero, comunismo, escola só o quê, só tá estragando os alunos, blá blá. Tipo, você acabou de sair da escola, você ouviu só isso? Não, né? Tipo, eu trabalho em escola, tipo, não é verdade isso, tipo, não tem nada a ver, na escola pública, escola particular, não é isso. E aí, as pessoas começam a querer criar escola só de cristãos, ou um negócio que eu acho que é ainda mais absurdo,
não sei que seja em casos específicos, mas é campanha para homeschooling. Tipo, eu vou ensinar meus filhos em casa porque eu quero proteger meu filho do mundo. Você vai ver boa parte dessas pessoas ligadas ao dominionismo. Na mídia. Mídia é mais fácil de ver, né? A gente liga a TV, liga o rádio, você quer assistir um filme, uma coisa, tá passando programa de igreja. Aí você muda de canal, programa de igreja. Só tem canal de igreja. A mídia tá tomada por rádio e TV, muito canal de igreja. Você vai ver essas igrejas, dominionismo. Entretenimento. Entretenimento é um negócio, por exemplo, boa parte dos filmes cristãos que a gente vê, boa parte de música gospel que a gente ouve, séries cristãs, novela cristã, e até mesmo agora academia e balada gospel, a gente tem isso aí também. Porque assim, balada gospel, tipo, tá bom, academia gospel é o auge, né? Você vai ver a galera dominionismo também. E nos negócios, que é a penúltima e uma das mais importantes, a, quem cresceu em igreja nos anos 80 e 90 aí vai lembrar de um monte de pirâmide que surgiram, os negócios de G12, lembra? Sempre tinha um negócio de G12 e tinha uma pirâmide no meio disso aí, né? Pirâmide financeira, umas empresas assim, e boa parte disso era de movimento dominionista. Hoje a gente tem cursos de como vender curso para vender curso, porque mulher não pode trabalhar, então vai vender curso. E mira o povo cristão, mira o povo gospel, o povo evangélico não, gospel, né, assim, entre aspas, que é e coach, né, coach também, coach foi ser gospel também no mundo dos negócios, quase todo mundo aí que eu já vi ligado ao movimento dominionista. E aí, o último de todos, e aqui é o auge, é o grande ponto que eles querem chegar, é no governo. Que é quando a gente vê, por exemplo, bancada evangélica, um monte de pastor visitando o Planalto Central, a Câmara dos Deputados, o Senado, qual chama do presidente? Palácio do Governo, isso, Planalto, fazendo lobby, tentando instituir, tipo, dia da Bíblia, dia do evangélico, tentando instituir coisas absurdas como, por exemplo, obrigar as escolas a orar o Pai Nosso todo dia, sabe? Ou ler um versículo no começo das aulas, tentando obrigar as pessoas a serem cristãs, colocando placa na frente da cidade, tipo, essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é coisas que é o dominionismo no estado mais avançado dele, porque o grande ponto do dominionismo é criar uma teonomia, uma forma de governo em que as leis que são para todo mundo são leis de Deus. Aí você fala, pô, eu sou cristão. Semana passada a gente falou, né, que eu acredito que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e chamou a gente para reinar com Ele. A lei de Deus é boa, as coisas que Deus fala, tipo, são coisas boas. Então, isso tudo seria coisas boas, certo? Só que o problema é quem que tá falando o que são as leis de Deus? É Deus ou é a gente? E aí que tá o perigo. E esse perigo que a gente tem hoje é o mesmo perigo que a gente tinha do que estava acontecendo nos tempos de Jesus. Porque quem estava falando nos tempos de Jesus, o que era a lei de Deus, é o que a gente chama de mestre da lei. Eram pessoas influentes, ricas, poderosas, que ditavam o que era de Deus e o que não era de Deus, o que era de Deus e o que era do mundo. Eram leis que eles colocavam para pesar sobre o povo e muitas leis que eles mesmos seguiam. Ou pior, eles criavam leis que oprimiam o povo, que eram coisas impossíveis para as pessoas conseguirem seguir, pegaram o que Moisés falou, tabularam um monte de leis que eram absurdas, mas as leis, por exemplo, que falava de repartir o que tinha com o outro, a lei que falava de justiça social, a lei que falava de acolhimento ao estrangeiro, ao pobre, à viúva, isso aí a gente não vai seguir não. Então, eram eles que, segundo Jesus fala, né, que vocês coam o mosquito, que não pode comer mosquito, então eles coavam tudo que eles iam fazer assim para não comer um mosquito. Coam o mosquito, mas engole um camelo. Então, assim, tentam tirar um monte de coisinha assim, só que estão fazendo coisas muito piores, que era o que Deus realmente se importava. Então, por isso que Jesus, quando ele ouve essas críticas dos fariseus e mestres da lei, que ele se reunia e comia, até comia com pecadores, ele vai contar 3 parábolas que a gente vê em Lucas 15. A primeira parábola é essa parábola da ovelha perdida. Se quiser ler aí ou na sua Bíblia, mas eu vou contando aqui. Essa parábola é o seguinte: Jesus começa com uma pergunta, né? Essa pergunta é muito interessante. Fala assim: ó, um pastor tinha 100 ovelhas. Tá lá no pasto, meio longe.
100 ovelhas estavam com ele, de repente ele percebe que perdeu uma ovelha. Esse pastor não vai largar 99 ovelhas pra procurar aquela que ele perdeu? Te cantou, né? É, quem quer que deixa as 99 só pra me... O pastor não vai fazer isso? É claro que não. É óbvio que não. É um absurdo fazer isso. Porque se ele largar as 99 aqui, sem pastor, pra buscar que se perdeu, o que tá correndo o risco de acontecer? Ficar sem 100 ovelhas. Ele tinha 90, 100. Perdeu uma? Pô, não vou arriscar 99 pra buscar uma. Eu levo as 99, depois talvez eu volte pra procurar aquela lá, mas não. E aí Jesus fala assim, então, tipo, não, não vai fazer isso? Todo mundo pensou, né? Não, não vai fazer isso. Aí Jesus falou, vai. Ele fala de um pastor que é absurdo, que larga 99 ovelhas, sai em busca daquela perdida, e quando encontra, ele faz uma festa. Faz uma festa, chama todo mundo, achar a ovelha perdida, que tipo, oi, faça um adendo aí. Talvez. Porque vamos acompanhar aqui o restante das outras parábolas, que talvez esse pastor deixa 99 ovelhas ali e foi buscar outra. Por isso que é absurda essa história. Porque, ó, ele vai, deixa 99 e vai buscar uma que perdeu. Aí, e ele fala, por quê? Porque, é, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aquelas 99 ovelhas, os fariseus olharam na parábola, que Jesus está falando assim, para quem estava ouvindo ele, os fariseus estavam ali. E falaram, ó, não é gente, né? Nós somos 99, tá, beleza. É meio arriscado, meio burro, absurdo ir lá buscar uma ovelha perdida, mas nós somos as 99 que não se perdem, somos as 99 justas, boas, que está tranquilo aqui, ó. Aí Jesus fala, vamos para outra parábola. E aí ele vai para a parábola da moeda perdida. E aí ele fala, olha, tinha uma mulher, ela tinha 10 moedas, moeda de prata vale bastante. Essa mulher, ela tinha 10 moedas, ela vai olhar e fala, caramba, perdi uma moeda. Começa a procurar e sai, por acaso ela não vai se dar uma luz, varrer, revirar a casa inteira procurando a moeda? E aí os fariseus provavelmente pensaram, é claro, mesmo, pô, ela tinha 10, agora ela perdeu uma, pô, 10% do que ela tinha, e é uma coisa que vale bastante. Jesus, ela vai procurar e ela encontra a moeda. O que ela vai fazer agora com a moeda? E aí, imagina que eles pensaram, né? Agora ela vai guardar a moeda num lugar melhor, mais seguro, vai investir a moeda, vai trocar, vai fazer negócio pra lucrar, enfim, vai fazer isso, né? Aí Jesus, não, ela vai fazer uma festa. Ela vai reunir os amigos. Quando você reúne vizinhos e amigos, você não só, tipo, pessoal, vem cá, achei a moeda, vai embora. Não, reunir aqui é fazer uma festa. Ela perdeu a moeda, achou a moeda, fez uma festa. Muito provavelmente, essa festa ia custar mais com a moeda que ela perdeu. Imagina, você tem R$ 1.000, você perde R$ 100, você fala, caramba, cadê aquela nota? Você acha R$ 100 que você perdeu, aí você pega, achei R$ 100, tô muito feliz. Chama os amigos, faz uma festa que custa lá R$ 500. Não é absurdo? É absurdo isso. E aí, Jesus fala, cara, é isso, porque absurdo é a alegria dos anjos quando um pecador se arrepende. E aí os fariseus falaram, peraí, ó, ele falou que a gente era. Ele deu a entender que a gente era as 99 ovelhas. Agora a gente é as 9 moedas aqui que primeiro a gente foi deixado pra trás. Agora tá falando que a gente é a 9 moedas que talvez foram gastas pra fazer a festa por causa de uma moeda que e aí, sabe, 99 vai pra 99%, vai pra 90% agora. E aí Jesus falou assim: vamos deixar um pouco mais absurda essa história. E aí ele vai contar a parábola do filho perdido, ela é um pouquinho mais longa, não vamos colocar todos os slides aqui, mas do verso 11 ao 32, se quiser acompanhar aí, Jesus conta uma história que ela não só é absurda, mas ela é revoltante. Que é o seguinte: tinha um cara rico, esse cara rico tinha 2 filhos. O caçula, como eu aqui, não tem direito a nada. Hoje tem direito, né? Naquela época tinha direito a nada. Então, assim, talvez o pai desse uma herança pra ele, deixasse uma coisa pra ele que eu tivesse pra morrer. Só que aí o caçula, moleque insolente, chega lá e fala assim: pai, eu quero minha parte da minha herança. Se você pede herança pra uma pessoa viva, você tá dizendo que essa pessoa tá o quê pra você? Morta. Chega lá, eu quero minha parte da herança. Eu falei, eu tô vivo aqui. Não importa, eu quero minha parte da herança. O pai podia falar assim: sai fora, moleque. Tipo, vou te dar nada. Podia falar assim: que mané herança. Tô R$ 10 aqui, ó. Vai lá, faz se quiser. Ou podia, tipo, só mandar o moleque cagar e deserdar ele de vez. Só que aí,
Os fariseus pensaram, né? Tipo, é óbvio que essa história que ele vai contar é outra história ridícula, né? Vamos ouvir essa história. E aí Jesus fala assim, então. E aí o pai vai lá e divide os bens. Esse cara, pô, divide os bens, divide a metade, né? Pegou metade dos bens e deu pro filho mais novo. Não devia nem ter ganhado nada. Aí, tipo, nossa, que absurdo essa história. E aí o moleque vai lá, gasta tudo com vape, gasta tudo com jogo do tigrinho, gasta tudo com cachaça, com prostituta, vai lá e acaba com torra o dinheiro do pai em pouco tempo. E aí ele vai lá e começa a passar dificuldade, porque acabou o dinheiro, tá com fome, não tem emprego, não tem nada. E aí, imagina os fariseus, tipo, tá vendo, ó, Deus castiga. Tá vendo? Foi lá pro mundo, foi fazer coisa do mundo, ó lá. Agora ele tá lá no meio dos porcos, que era pro judeu a coisa mais absurda, comendo comida de porco, coisa mais impura possível. Ele fala, eles merecem tudo isso, ele merece tudo isso. E aí Jesus começa a fazer o caminho de volta. Aí o rapaz fala assim, caramba, o que eu tô fazendo com a minha vida? Ele olha ali no meio dos porcos, lá comendo comida de porco, sujeira. Aí ele fala, cara, o que eu tô fazendo? Nossa, os empregados do meu pai tem comida de sobra, eu aqui. Ele fala, nossa, eu sou um merda. Eu vou voltar pra casa, vou pedir pro meu pai me aceitar como empregado. Ele começa a fazer um discurso. Pai, eu sou um vacilão, eu pequei contra você, pequei contra Deus. Eu nem mereço ser chamado filho, mas ó, me aceita como empregado, só pra eu ter o que comer. Eu trabalho como escravo pra você. E vai lá voltando pra casa decorando. Pai, eu sou um vacilão, sei lá o quê, blá, blá. E aí, como a gente cantou aqui agora, antes da mensagem, ele vai chegando perto de casa, aí o pai vê ele de longe. E aí o pai olha, tipo, provavelmente esperando no portão, porque, né, tá parado lá. E aí ele vê e sai correndo, na direção do filho. E aí o filho lá, tipo, pai, eu sou um vacilão, decorando, né? Aí ele olha assim, o pai na frente dele. Aí o pai, tipo, já indo no abraço dele, pai, eu sou um vacilão, eu pequei contra você. Aí vai ver, tá um croissant na boca dele já assim. Aí Paulo, cala a boca, moleque. Traz uma roupa limpa, traz um anel, vamos fazer um churrasco. Chama todo mundo. Pô, que alegria, olha, o meu filho tava perdido e foi encontrado, meu filho tava morto e tá de volta à vida. E aí os fariseus, imagina o fariseu ouvindo essa história, tipo, cara, que? Esse pai não tinha que fazer nada pra esse moleque, tinha que matar o moleque. É, pô, é soda, né? Ele parecendo assim, né? Tipo, trocaram a letra. Pô, essa história é soda. Larga a mão, vamos embora daqui. Vamos. E aí Jesus, pera, não acabei a história. Calma, calma. Porque tem mais um filho, lembra? Tem dois filhos. E aí Jesus fala, então, tinha um filho mais velho. E o filho mais velho, ele era herdeiro de tudo por direito. O filho mais velho tava sempre lá com o pai. Sempre lá trabalhando, sempre se esforçando, fazendo tudo certinho. E aí o filho mais velho viu que o pai fez, essa festa ridícula, e ficou bravo. E falou, mano, não vou pra essa festa. E se emburrou e foi embora. E não vou participar disso não. E aí, meu irmão fez tudo errado, meu pai vai dar uma festa pra ele. Essa festa, com que dinheiro que foi? Se o primeiro gastou tudo, o segundo, o mais novo gastou tudo. Foi com o dinheiro do mais velho. E torrou meu dinheiro agora pra fazer uma festa pro outro que não merece. Eu sempre tava aqui, eu nunca gastei um centavo, fiz tudo que o senhor mandou e sempre faz uma dessa aqui, você não castiga ele. E aí Jesus termina a história dizendo assim, olha, esse pai vira pro filho mais velho e fala, você tava sempre comigo, você pôde desfrutar de tudo que é meu, mas agora não é hora de você ficar bravo, é hora de você comemorar comigo aqui, porque meu filho tava morto, voltou à vida, tava perdido e foi achado. Então, não é hora de você ficar apontando o que é certo e o que é errado, é hora de comemorar e entrar na festa. E aí, nessa parábola, tinham dois filhos. E os dois filhos eram perdidos. A gente lê geralmente, né, filho pródigo ou filho perdido, mas são dois filhos perdidos. Só que só um percebeu que estava perdido e se arrependeu. O outro não tinha percebido isso. E a mensagem de Jesus aqui todas essas parábolas são uma faca de dois legumes. Uma faca que corta de dois jeitos. Porque Jesus estava aqui nessas parábolas e na vida dele, acolhendo o oprimido, ao mesmo tempo que ele convidava o opressor. Jesus estava aqui comendo com o publicano, com o pecador, estava curando o leproso, o cego, o paralítico, estava libertando o demoniado, acolhendo mulher que foi pegar adultério. Jesus estava trazendo de fora as pessoas oprimidas para dentro, as pessoas excluídas que nunca participariam de uma festa.
Jesus estava trazendo elas para a festa, criando uma festa para os que estavam perdidos e foram encontrados, para os que estavam mortos e voltaram à vida. Ao mesmo tempo, se os fariseus e mestres da lei estavam criticando Jesus porque estava fazendo isso, essa festa era fechada? Estava escondido com o pessoal? A festa estava aberta, todo mundo podia participar, todo mundo estava convidado. Qualquer pessoa podia entrar, só que até as pessoas que botavam os outros para fora da festa estavam convidados a entrar na festa. E Jesus estava acolhendo os pecadores excluídos, mas estava convidando os fariseus e mestres da lei para o arrependimento. Todo mundo ali estava perdido, mas nem todo mundo percebia que estava perdido. Porque o nosso grande erro nessas parábolas é a gente achar que nós somos sempre a ovelha perdida, nós somos sempre a moeda perdida, nós somos sempre, sabe, o filho perdido. Só que muitas vezes, quando a gente lê essas parábolas, a gente precisa entender que nós fazemos parte dos 99 ovelhas que acham que são justas e tá tudo bem. Que eu não vou me perder. Já tô bem. Não preciso que vão me procurar. A gente acha que as nossas 9 moedas não tem que ser gastas com aquela que se perdeu. Eu não vou me envolver com gente que escolheu viver a vida fora da vida com Deus. E o pior, a gente acha muitas vezes que essa festa pro perdido é a festa pro outro. Porque eu tô sempre fazendo as coisas certas, que eu não tô perdido. Mas é difícil reconhecer que a gente pode se perder até mesmo dentro da igreja. É difícil perceber que talvez o pior lugar para se perder é dentro da própria religião. É dentro da própria igreja. Porque dá para se perder em lugares que a gente acha que está dominando em nome de Deus. Lugares que a gente acha que está dominando, fazendo as coisas que Deus pediu, mas Deus não pediu para fazer nada disso. Deus pediu para a gente entrar na festa. Porque não tem pior perdido que aquele que não sabe que está perdido. E aí, voltando para aquela ideia dos 7 esferas da sociedade, muitas vezes a gente não está percebendo, mas está tentando dominar as 7 esferas aí, ou está entrando no meio desse negócio sem perceber. Só que, deixa eu falar um negócio muito sério. Essa história de dominar as 7 esferas em nome daquele que veio dos céus, morreu por nós e ressuscitou, a gente está fazendo isso talvez em nome do Goku e não de Jesus. Porque quem veio dos céus, morreu por nós e falou pra gente buscar as 7 esferas para ressuscitar e salvar o mundo é Goku, do Dragon Ball. 2 vezes, né? Depois nos outros vai mais vezes, né? Mas é um Dragon Ball que tem um perigo rondando o universo, que aí as pessoas são convidadas a procurar as 7 esferas, dominar as 7 esferas para fazer um pedido pro esse dragão Shenlong. E a gente começa a tratar Deus que nem Shenlong, né? A gente acha que vai juntar as 7 esferas e vai fazer um pedido que Deus vai atender. Tipo, quando a gente juntar isso tudo, Deus vai voltar. Gente, não trate como Shenlong, que a gente trata como filho, sabe? Assim, então, realmente existe uma batalha espiritual. Realmente existe uma batalha, e essa batalha está desenhada e está falada desde o Éden. Desde Adão e Eva tem uma batalha rolando. E essa batalha, Deus fala que um descendente de Eva ia sofrer uma mordida de uma serpente no calcanhar. Mas nisso que ele ia sofrer essa mordida, ele ia esmagar a cabeça da serpente. E os descendentes de Eva não foi Abel, não foi Moisés, não foi Davi, não foi Abraão, não foi Salomão, não foi Goku, até porque Goku vem de outro planeta. O humano que devia lutar essa batalha espiritual, e já lutou, e já venceu, é Jesus. Satanás achou que tinha derrotado ele numa cruz, mas foi ali que ele venceu a morte, de uma vez por todas, para sempre. E nós não precisamos lutar uma batalha espiritual, porque ela já foi vencida por Jesus. Satanás já está derrotado, já está preso. E nem, sei lá, líderes do Comando Vermelho do PCC tá preso, mas tá mandando mensagem, né? Enchendo o saco lá da cadeia. Tá, mas isso é questão de tempo, Jesus prometeu que já vai acabar isso. E o ponto é, a gente não foi chamado por Jesus para dominar esfera nenhuma da sociedade. A gente não foi chamado por Jesus para criar um Estado cristão, uma teonomia com leis de Deus, e obrigar as pessoas a seguirem essas leis religiosas. A gente não foi obrigado a influenciar todo o topo das coisas para criar uma bolha com o santo, tudo mais. Jesus chamou a gente para jogar toda a cultura fora e trocar por uma cultura gospel, fazer versão gospel das coisas. Jesus nos chamou não para criar bolhas santas onde eu vou me proteger das coisas do mundo, mas para a gente ser como se fosse roteador
do reino de Deus, igual Wi-Fi. Vai rotear para os outros, para a gente influenciar do pequeno para o grande. Sabe, Jesus não falou pra gente que o reino de Deus é uma araucária de 300 anos, assim, sabe? 50 toneladas de araucária, que você cava um buraco no meio do nada, enfia essa araucária lá dentro e pronto, agora está pronto o reino de Deus. Não, é um grão de mostarda. Ou melhor, né? A gente pode contextualizar mais. É um sementinho de milho. É um milho. É um milhinho. O reino de Deus é como um milho. Um grão de milho, minúsculo, pequenininho. Tá lá. Ninguém percebeu que começou a germinar embaixo da terra. E de pouquinho em pouquinho vai crescendo. E vai crescendo, começa a dar umas espigas. E a gente vai lá e faz pamonha, faz curau, faz pipoca, distribui para os outros. Porque Jesus nos convida a viver o mesmo tipo de vida que ele viveu entre nós. E esse tipo de vida não é chegar impondo as coisas ou dominando as coisas, mas é cuidando e amando um pouquinho de pouquinho. Então, pra gente fechar, então, amanhã é aniversário de São João, né? Terça, terça. Então, oi? Virei pra terça, já era, não sei mais que nada de São João. É de 3 de... Ah, é? É feriado. Oh, obrigado, não sabia. Vou cobrar esse feriado. Ah, legal. Também, é verdade. Então, mas tem festa junina ou tem festa Samanta? Viva essa festa do jeito que Jesus veria. Sabe? Rasga essa bolha santa e vai lá viver o reino de Deus, rotear o reino de Deus para as pessoas. Vai lá e bebe um quentão, mas bebe um quentão com responsabilidade. Quer beber um quentão? Bebe um quentão, sem encher a cara, sem encher o saco de ninguém, sem dirigir depois, sabe? Sem fazer bobagem. Tá rolando um forrozinho lá, vai dançar, dança sem desrespeitar ninguém, sem objetificar ninguém, sem abusar de ninguém. Tá tendo paçoca, sabe, maçã do amor, pipoca. Você vai e come essas coisas, grato a Deus, porque foi Deus que deu, que criou o amendoim. Você fala, Deus, obrigado por ter criado amendoim, ter criado o ser humano, inteligência para criar essas coisas, misturar com açúcar e fazer um negócio maravilhoso que é a paçoca. Você não precisa nem desconsagrar ela dos santos. Você só agradece a Deus que Deus criou o amendoim, a inteligência humana e a paçoca. E agradece e come. Então rasga essa bolha e vai rotear o reino de Deus. Então, tá na festa, tira alguém pra dançar que tá sozinho. Sabe, tá vendo alguém sozinho lá? E eu fiquei. Eu escrevi essa mensagem ontem, mas na sexta eu tinha ido na festa, em São João, e eu vi uma senhora sozinha lá, sozinha, tipo, todo mundo tava acompanhado, ela tava sozinha, e depois eu pensei, caramba, ela tá meio perdida, procurando gente pra conversar, e eu passei reto. Eu fui lá e criei uma bolha e não me misturei com ela. Então, tira alguém pra dançar que tá sozinho. Pega seu cachorro quente e divide com quem não tem cachorro quente. Tem uma pessoa que você sabe que tá lutando com alcoolismo, então você bebe um crentão nessa festa. Não vai beber um quentão porque a pessoa vai talvez querer beber um álcool também vai fazer uma pessoa. Então, por amor, escolha fazer as coisas com responsabilidade, com sobriedade e com responsabilidade e com maturidade que Deus te deu. Então, se divirta, se misture. Que a gente é muito bom em chorar com quem chora, mas é ruim de se alegrar com quem se alegra, né? Se alegra com quem se alegra. Então, minha oração aqui para terminar hoje é que nas suas ações você faça que nem Jesus, que acolhia quem estava oprimido e convidava quem oprimia para o arrependimento. Então, que se aceite esse convite de Jesus para escandalizar o mundo do mesmo jeito que Jesus escandalizava e escandaliza até hoje. Não através de coisas odiosas, preconceito e julgamento, mas através do amor. Bem, vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor inventou o milho, o amendoim, o Senhor inventou várias coisas que a gente admira, que a gente gosta. O Senhor inventou a arte, o Senhor inventou a música. E a gente conhece, Senhor, que a inteligência que nós, criados por você também, inventados por você, inteligência que o Senhor deu pra gente, criatividade que o Senhor deu pra gente, é capaz de criar tanta coisa boa. E eu te louvo por isso, porque do forró, a bandeirinha, a comida, a música, tudo isso, Senhor, no fim das contas, vem de Ti.
E a gente te pede perdão porque tanta coisa que o Senhor não criou, a gente começou a inventar através dessa maldade que impregnou na gente lá atrás. Preconceito, injustiça, leis distorcidas. Eu te peço que nos dê ousadia, nos dê inteligência e maturidade espiritual para poder olhar para as coisas e reconhecer que nós não somos bons porque seguimos regras, nós não somos justos e sem necessidade de perdão, mas nós fomos perdidos e fomos encontrados por você. Que a gente não se ache as 99 ovelhas, que a gente não se ache as 9 moedas, que a gente não se ache o filho mais velho, que não precisa do seu amor, que não precisa ser encontrado, que a gente foi encontrado um dia e precisamos todos os dias abraçar o Senhor e viver essa vida pertinho de Ti. Que a gente tenha esse mesmo olhar de Jesus, esse mesmo olhar seu, de olhar para o oprimido, de olhar para o opressor com amor. Não querendo tirar uma pessoa, querendo excluir a outra, mas acolhendo e convidando todo mundo para essa grande festa que o Senhor tem para a gente. Que a gente possa invadir os lugares onde o reino de Deus não chegou ainda, não para expulsar as pessoas, não para achar que está vencendo uma batalha, mas só para amar as pessoas. Que a gente possa amar as pessoas como o Senhor nos amou, com sacrifício, com carinho, com misericórdia. Isso que eu te peço, te agradeço e te peço que o seu Espírito nos acompanhe, interaja com a gente, nos constranja, que seu amor, que seu olhar, que seu carinho esteja com a gente em cada momento, para que a gente possa levar esse amor às pessoas que não te conhecem ainda. Isso que te pedimos, te agradecemos. Amém.